hoje do canal vou falar aí do clássico, mercado da bola, situação da Libertadores e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Uma conversa interna ali, ver questões físicas. Alguém que falasse assim, o Alisson, por exemplo, como você bem citou, não consigo, estou no meu limite. Recolhe o Alisson, vai o Bobadilha. Seria assim, mudanças muito pontuais por questões físicas. Do contrário, Arnaldo, infelizmente a grama sintética ela não nos dá o risco somente para os mais velhos. Para os jovens também. Infelizmente é uma coisa que a gente vai ter que ir para esse choque rei correndo os riscos físicos que a grama sintética vai propor e, logicamente, a adaptação que o Palmeiras tem muito maior em gramado sintético, falando do jogo jogado. Eu colocaria o Sabino numa das posições e identificaria quem tem mais risco para completar o trio. Eu não abriria nunca a mão do trio, né? Eu acho que o Sabino poderia jogar, ele vem jogando de vez em quando, vem jogando bem quando tem entrado, e acho que é o da zaga o mais descansado, e é um jogador muito físico, né? E como o Renan falou, o jogo é confronto físico com o Palmeiras. Então na zaga eu faria o inverso, Sabino ok, e completaria com quem está mais inteiro para enfrentar o Palmeiras. Eu não abriria a mão, eu não abriria a mão do Alan. Eu não abriria a mão do Alan porque o cara que joga do lado dele joga bem. E eu vejo, principalmente no sistema defensivo, a avaliação individual sempre é em cima do seu companheiro do lado, né? E todo mundo que tem jogado do lado do Alan tem jogado bem, porque ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele faz coberturas de uma forma incrível, mesmo não sendo dos mais rápidos, os caras não conseguem passar por ele na velocidade. Portanto, eu não abriria a mão desse jogador. O Arnaldo fala uma coisa que é muito importante, o gramado sintético é um piso muito duro. Então, jogadores ali que têm cirurgia de joelho e tornozelo, o Alisson, o Arboleda, né, esses jogadores sofrem mais, mesmo no pós-jogo, né, porque é muito tempo correndo, você corre por volta de, sei lá, de 12 quilômetros num jogo, nesse piso, mudando de direção, com alta velocidade, alta intensidade, depois as articulações ficam, principalmente desses jogadores, ficam doendo muito, né? Então era mais nesse sentido que seria a conversa. O Enzo, com certeza, porque é um jogo fora de casa, se vai estar ali do lado, tem um menino agora que está jogando no Palmeiras, o Alan, é um menino muito rápido, muito bom, tem uma boa recomposição também, e faz uma dobradinha ali com o Estevão daquele lado, então eu não abriria a mão do Enzo também, e juntamente com o Alan, que fecham aquele lado esquerdo pela defesa, não abriria a mão desses jogadores, né? Então vamos formar, pelo que o Renan tá falando, vocês vão colocar o Rafael, né? Então tá bom, vamos lá, vamos rezar por ele mais um pouco. Porque a vela desse ano é Rafael, vela Rafael, abemos papa. Aí poderia colocar, então, Juan, Alan na sobra e Sabino, por exemplo, certo? O Juan podendo fazer o que ele já fez outras vezes. Eu tenho um pouco de receio do Sabino, viu? Eu achei ele um pouco fora de tempo aí nos últimos jogos. Cara, eu gostei do Sabino, cara, das vezes que ele entrou, cara. Gostei dele. Enfim. Eu também gosto, eu confio. Sim. Mas daí o Alan na sobra, né? Enfim. E aí o Juan que não faz o que o Ferrarese faz, mas já fez o que o Ferrarese faz, que é, por vezes, abrir como lateral na linha de 4, né? E é um cara que tem velocidade e é muito bom na bola aérea. Uma coisa que o São Paulo tem sofrido. Então, isso foi treinado. Isso foi treinado lá na pré-temporada, Arnaldo, e naquela época o Zubeldia estava se decidindo quem seria o lateral direito do elenco. É verdade. Entre o Ferrarese e o Juan. Então cada hora jogava um nos treinos pela lateral, e aí nos testes que ele fez, ele achou o Ferrarese melhor, e aí o Ferrarese ganhou esse espaço como lateral direito. Então isso foi testado e treinado, e o Zubeldia tem uma preferência pelo Ferrarese. Não que o Juan não possa ser utilizado, pode, a gente já viu, ele já fez, e ele treinou dessa maneira, mas a preferência do Zubeldia, pelo que a gente já viu desde o treinamento, vai ser sempre o Ferrarese. Um detalhe importante é que o São Paulo jogou na terça-feira, né? Até domingo. Nessa maratona que tem sido esse último mês, é até injusto a gente falar isso, mas você tem um tempinho maior de descanso, né? De terça-feira até domingo, às 5h30 da tarde, você tem um períodozinho ali maior de descanso, né? O São Paulo voltou a treinar hoje, teve uma recuperação ontem, então é um tempo. Acho que nessa fase, cada diazinho que você ganha mais de recuperação, eu acho que é relevante, faz diferença, né? E principalmente para esse jogo, Arnaldo, fora de casa, num clássico, né? Eu sei que o desgaste do Alisson deve estar sendo, ele deve estar no limite físico dele, mas aí a gente pensa,
para o outro fim de semana contra o Grêmio e no outro meio de semana contra o Náutico. Aí você pode dar 2 jogos de descanso para o Alisson. Mas para esse momento, a gente precisa do Alisson. E o bom desempenho nos últimos jogos do Marcos Antônio, né, quando ele teve um pouco mais de sequência, né, acho que foi a maior sequência que ele teve desde que chegou no São Paulo, passa muito. O que eu falei do Juan com relação ao Alan Franco serve também para o Marcos Antônio. Porque você jogar do lado do Alisson, eu gostaria de poder um dia, de ter podido um dia jogar do lado do Alisson, porque é muito fácil. É um jogador que tem uma dinâmica incrível, compõe o meio de campo de uma forma que parece que ele tem 2 Alissons dentro do campo. Portanto, eles estão se completando, eles estão muito bem juntos. Eu acho que da forma que eles estão jogando e para esse jogo, eu não mexeria de forma nenhuma, a não ser que o Alisson chegasse para o professor, para o Zubeldia e falasse: professor, eu não aguento, eu não posso, eu vou estourar. Aí é uma outra situação. Você estudaria até mudar a estratégia do jogo, colocar 3 volantes, mais o Negruti ali no meio, junto com mais 2, junto com o Bobadilha. Aí você estuda, aí é a obrigação do Zubeldia, ele ganha bem para isso, mas se o Alisson falar: eu estou pronto, não tem hipótese nenhuma de tirar o Alisson do jogo, na minha opinião. Tipo, até o Pablo ter mínimas condições, né? É um pouco isso, né? Eu acho que é esticar um pouco a corda do Alisson até o Pablo ter mínimas condições. É difícil, mas eu tô com medo de uma cirurgia no joelho, desculpa, no tornozelo, Arnaldo. É impensável colocá-lo na grama sintética nesse momento. E o Oscar tá voltando, é a mesma coisa, entendeu? O Alves está ocupando e o Oscar tá voltando. O Éder depois vai falar do Oscar. Sim. Aí o Luciano vai jogar onde? De centroavante? Para revezar com o André tá desgastado. De lado ele não joga. Onde ele jogaria? Né? O Luciano poderia jogar contra o Palmeiras, jogador de jogo grande e tal. Ele jogou os 2 últimos jogos contra o Palmeiras de titular. Tanto esse do 0x0 quanto do 1x0, gol do Vitor Roque. Vitor Roque não. Gol do Veiga de pênalti do Vitor Roque. No jogo contra o Palmeiras, dessa eliminação, que o Oscar jogou mais atrás, né, de segundo volante, o São Paulo joga com linha de 3 zagueiros, joga com a dobra Cédric e Ferrarese, já com essa... E na frente joga o Luciano, Lucas e Caleri, né? Nesse jogo. Né? E é interessante porque o jogo anterior era Novo Horizontino, que era o outro eliminatória, no Morumbi, e o Luciano fica no banco. E o Zubeldia... Não, agora com o jogo do Palmeiras, eu acho que ele é um jogador para esse tipo de jogo e tal. Mas se ele for um jogador para esse tipo de jogo, para jogo clássico, em que posição, que função ele desempenharia? Também ficou mais difícil encaixá-lo no time. Não sei se vocês concordam. E agora para falar do São Paulo, que encara justamente o poderosíssimo Palmeiras domingo. E o jogo é na Arena Barueri sintética. E aí é o seguinte, Arboleda pode jogar, Pablo Maia tá... Bom dia! Bom dia! Bom dia! You wake up, good morning. E aí a pergunta que eu faço para o Arnaldo: bota a turma para jogar no sintético ou você, como vice-presidente de detalhes, acha que não é o caso, o Arnaldo Ribeiro? A decisão não cabe a mim. Que isso, é o melhor elenco do Brasil de novo. A decisão não cabe a mim, mas com certeza esses jogadores recém-recuperados de lesão e tal não vão iniciar a partida. O Lucas talvez até iniciasse se o jogo fosse no Morumbi, não será. O Oscar possivelmente voltasse a ser relacionado se o jogo fosse no Morumbi, não será. Então, acho que essa situação, o fato do gramado ser sintético vai influenciar, sim, na decisão de escalação do São Paulo, como já aconteceu no jogo do Paulista no Allianz Parque, na fase de classificação do Paulista. Né? O São Paulo voltou a treinar agora. Na quarta tem o Libertad pela Libertadores, no sábado tem o Grêmio pelo Brasileiro em casa, mas no jogo com o Palmeiras, o Zubeldia deve, não sei se manter, mas privilegiar esses jogadores, além de tudo, o aspecto mais físico, né, que o São Paulo tem demonstrado nas últimas partidas, por conta também do adversário ser um time muito físico, né, muito leve e forte. Né? Então, esses mais veteranos não vão jogar. Você está com essa... Exato, mas isso faz tempo, é que o time não está perdendo, né? Sim. Né? Então, é aquilo. Né? Vai postergando. Vai postergando. Uma hora vai perder, né? Não é... A invencibilidade já é maior que a do Palmeiras, embora tenha muito empate. Né? O Palmeiras perdeu para o Bahia. A invencibilidade do São Paulo é a maior dos times brasileiros no momento. A questão, Tironi, é que talvez o desafio do Zubeldia, guardando as proporções nessa sequência, depois do Palmeiras, sobretudo, seja o mesmo desafio do Abel. O Massa falou,
né, Massa, que o negócio do mandante é considerado circunstancial, né? A fase do Palmeiras como mandante. A fase do São Paulo a gente não sabe se é circunstancial ou se esse time vai conseguir, como mandante, exercer o que faz como visitante. Porque como visitante eles estão parecidos até. Na Libertadores estão idênticos e no Brasileiro o Palmeiras está melhor, mas o São Paulo teve empates, acho que bons fora de casa. A questão para o Zubeldia para mim, a parte Libertad em casa, Grêmio em casa, né? Vai ter. E a sequência é parecida com a do Palmeiras, com uma diferença grande. A Copa do Brasil, o Palmeiras já ganhou fora e vai decidir em casa. O São Paulo ganhou só de um em casa e vai aos aflitos logo depois do Grêmio. Então, mas eu imagino que em casa, não em Barueri, com a volta inteira do Lucas, com a volta paulatina do Oscar, o São Paulo consiga ter mais repertório para melhorar o seu desempenho, começar a ganhar no Brasileiro. Talvez, como o Vessone falou, se não a partir de domingo, a partir do outro sábado, quando tem um jogo com o Grêmio importante em casa. Os empresários de Alan Franco recusaram a primeira proposta do São Paulo pela renovação contratual do zagueiro. Ele tem vínculo até dezembro deste ano, mas calma, antes de você ter aí qualquer piripaque aí, calma. Ainda o staff do atleta quer uma renovação contratual, tá? Não é uma... É importante trazer que ele tem um salário relativamente baixo entre os titulares, tá? Se a gente for pegar ali a espinha dorsal do São Paulo, acho que talvez o Cédric, por exemplo, tirando o Cédric, se a gente for pegar a espinha dorsal hoje do São Paulo, dos principais jogadores ali em termos de salário, né? Porque o Wendel ganha bem, uma quantia bem acima não, mas consideravelmente acima do Enzo Dias. Mas se a gente pegar os 11 ali, titulares, o Alan Franco tem um dos menores salários desse elenco. E aí a diretoria do São Paulo ofereceu um aumento de 50% dos seus vencimentos, porém o staff quer um reajuste diferente e um tempo de contrato um pouco maior. Então não é uma recusa no sentido de que não queremos renovar esse contrato. É uma recusa de que, queremos condições melhores. E aí o São Paulo está aguardando agora uma contraproposta do staff do jogador, que deve acontecer nas próximas semanas, mas o São Paulo ainda assim vê com muito otimismo e está muito positivo para essa renovação contratual, até porque a impressão que o São Paulo ficou é que os valores, mesmo sendo recusados, e as condições não fogem muito daquilo que o São Paulo pretende. Pessoal, o São Paulo aí voltou aos treinos e com a grande novidade que é o Oscar, e que parece, segundo o Éder Tarasquini, que foi muito bem nos treinamentos e pode aparecer ao menos como opção no banco de reserva junto a Lucas Moura. Sintético, né? Preocupante, como já foi até debatido, mas o São Paulo não tem muita opção, vai ter que ir com o que tem de melhor. Porque é um clássico que, assim, se perder tem um peso, se vencer tem outro peso, e se empatar a vida que segue, né? Então, não tem como largar de mão. E depois, logo em seguida, tem Libertadores, que tivemos uma grande notícia, né? Libertad e Tajeres empataram, então São Paulo nos próximos 2 jogos só precisa de um empate para empatar, ou o Alianza Lima vai perder pontos. Então, é uma situação em tese confortável, e o São Paulo só depende das suas próprias forças para avançar na Libertadores, né? O São Paulo tem a segunda melhor campanha só atrás do Palmeiras, e o Palmeiras, pelo jeito, vai gabaritar do jeito que está indo o seu grupo, né? Então, uma pena que o São Paulo perca aqueles pontos contra o Alianza Lima, né? Senão seria diferente, mas bem, o São Paulo vai bem na Libertadores e agora de momento vai se preocupar com o clássico e veremos, né? Um jogo dificílimo, novamente sintético, ainda que seja na Arena Barueri e não no Allianz. Talvez tenhamos melhor sorte, né? Todo mundo lembra da Arena Barueri como o 100º gol do Rogério Ceni. Mas veremos, o dia treina a equipe, já foi dado aí algumas ideias, mas só saberemos mesmo domingo, né? E falando aí em São Paulo, o André Hernandes colocou que o São Paulo tem avançado aí nas negociações junto a Marcos Antônio e Juan. Marcos Antônio é mais avançado que a negociação do Juan, então aí o São Paulo busca a compra definitiva dos jogadores, deve funcionar naquele famoso parcelamento Casas Bahia, entendeu? Vai pagar como aos pouquinhos e como der, né? Até porque você tem que pedir, que tem que respeitar os limites. Aquela história que a gente já vem falando e repassando e repetindo diversas vezes. Então é isso, o São Paulo na preparação para a Liberta, reforçando o seu elenco, né? Com o Compass, com a volta do Oscar, e se preparando aí com o que vai ser uma maratona, que tem sido uma maratona, né? O São Paulo pega
fim de semana o Palmeiras, depois o Libertad, depois o Grêmio, depois o Náutico. E vai. E são jogos duríssimos, não tem um jogo fácil, né? Então, o São Paulo que busca se manter nas 3 frentes, tem que buscar vitórias, tem que buscar resultados positivos, tem que buscar pontuar, né? E claro que uma vitória contra o Palmeiras seria ótimo, né? Até para o ânimo do torcedor e internamente pro elenco, ainda que eu acho que o pessoal esteja lá ciente que tem ido bem. Acho que tem detalhes ali na campanha brasileira, né? Empate com o Sport, com o Cruzeiro. Tem jogos que você sabe que poderia ter vencido, né? Contra o Botafogo mesmo. Mas é o Botafogo, mas São Paulo tomou um gol de bola parada aos 39 do segundo tempo. Então, esse detalhe que tem que melhorar. Mas apesar disso tudo, o São Paulo encontrou opções, né? Quando você fala na volta de Oscar e Lucas, se não tiver isso, você tem o Ferreira, você tem o Alves, você tem outras opções hoje que também tem jogado bem. Então, o São Paulo ganhou opções, mas o Casares também, em sua entrevista à Priscila Senhorandes, deixou claro que o São Paulo vai vender jogadores, né? E, só para fechar, um detalhe hiper mega interessante, né? O São Paulo nas 3 finais europeias, né? Na Champions, com o Beraldo, na Conference League, com o Anthony, que mais uma vez deu assistência e fez gol no empate contra o Fiorentina. Foi o grande destaque das semifinais, se eu não me engano, né? Pelo menos na minha opinião. E tem feito um golaço atrás do outro. Tanto é que ele é alvo do Atlético de Madrid. Então deve ser uma venda que o São Paulo vai ganhar aí no meio da temporada, no meio da janela. O Beraldo é o Beraldo que a gente conhece, né? O Paris Saint-Germain se livrou do Neymar e do Mbappé e deu no que deu. E o Manchester United na Europa League, né? Tanta liga lá que a gente até se perde. Chegou à final, com destaque pro Casemiro, também 3 crias de Cotia, que vai agora à final contra o Tottenham. Então é bacana, né? Informações assim do que a Cotia a gente tá vendo hoje no São Paulo, né? Com os garotos entrando e vendo jogadores que passaram e estão sendo bem sucedidos em suas carreiras, né? Então só esse detalhe. Por isso é importante apostar em Cotia. O Zubide agora está até vendo um lateral, me fugiu o nome, mas com 16, 17 anos, treinando com um profissional. Acho que ele abraçou a causa, né? Porque não tem grana também, não tem jeito. Ou abraça a causa ou se afunda. Então, é isso. Vamos aguardar esse fim de semana que eu tenho dúvidas nenhuma que terá muitas novidades, né? Só a preparação ainda mais clássica, então a gente vai ter muito conteúdo. E vamos aguardar. Para ver o que a gente consegue saber qual será os outros jogadores que entrarão em campo no domingo, 5h30 da tarde. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações esperando esse vídeo. Como eu sempre peço, deixe aquele likezão, ok? Saudações e coloridos, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!